Olá, uma ótima tarde. São 15 horas mais 40 minutos. Hoje é dia 29 de novembro, quarta-feira. Estúdio Veja no ar. Eu vou conversar com o meu parceiro, com o meu amigo, o colunista Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Prazer, Silvio. Como é que tá? Tudo bem, tudo bem. Temos Muito bem. assuntos. E, antes de mais nada, eu queria convidar você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, ó, tô aqui com o celular na mão, acompanhando tudo que vocês estão escrevendo. Vem cá, vem conversar com a gente nessa sala de estar, que é o Estúdio Veja. Bom, Augusto, antes de mais nada, você foi um dos 10 jornalistas da Abril, da Veja, que entrevistaram 10 personalidades do mundo político, do judiciário, da cultura, no evento Amarelas ao Vivo, promovido na segunda-feira. Aliás, para quem não acompanhou, fica aí o convite. Corre lá no site de Veja, tem as duas partes, parte 1, parte 2, vale a pena. E antes de mais nada, antes do Augusto comentar, eu queria mostrar trechos da entrevista que ele fez com o deputado Jair Bolsonaro e, por que não, pré-candidato à presidência da República. Acompanha na sua tela. Então, essa pessoa eu procurei e tive 2 conversas, o total aproximadamente 8 horas. Então, não existe ainda sequer um noivado, é um namoro. Porque se houve o segundo encontro, é porque houve uma certa simpatia entre nós. É professor economista, doutor Paulo Guedes. Paulo Guedes, o senhor está dando um furo aqui para a gente. É furo, ninguém sabia disso, a não ser eu e ele. É o provável ministro está fazendo. Não, é uma pessoa que a gente espera continuar namorando, quem sabe ficar noivo, né? E de acordo com o interesse dele também, e meu, querem botar no banco dos réus esses policiais. Esses policiais, do bem entender, tem que ser condecorados. Policial que não mata não é policial. Porque estão enfrentando esse tipo de gente. Quando você vai para uma reintegração de posse, é a mesma coisa. Eu gostaria que esses especialistas, especial do MP, participassem na linha de frente com o policial numa reintegração de posse. Muito bem. Augusto, então, passo a bola para você. Como é que foi entrevistar o Jair Bolsonaro? O que você achou? Além, é claro, como você mesmo disse, a gente acabou de acompanhar ao vivo durante o evento, ele deu o que a gente chama de furo jornalístico. Diz que se fosse eleito, nomearia o economista Paulo Guedes para o Ministério da Fazenda. Ele mostrou com isso que está se tornando um político habilidoso e bem assessorado, porque ele guardou para um evento de enorme importância. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade das entrevistas. Evidentemente, não digo isso porque fui um dos entrevistadores. Foi realmente uma sequência de entrevistas admiráveis, ali muito bem feitas, com pessoas importantes. E o interesse do público foi gigantesco, né? Todo o auditório estava lotado, 500 pessoas ou mais, e ninguém saiu do auditório, no Tomiotaki, antes do fim. Então, um negócio que poucas vezes eu ouvi. No caso do Bolsonaro, eu digo que ele foi habilidoso, porque, primeiro, ele está suavizando o estilo, embora ele não perca a sua essência, né? Como mostrou o comentário sobre o policial. O policial que não mata não é policial. O que não deixa de ser uma verdade, mas não convém dizer uma coisa dessa. Todo policial envolvido em conflito, é muito difícil alguém se aposentar como policial sem ter tido um tiroteio, pelo menos. Mas vamos lá. Ele guardou o furo para um evento dessa importância. O que mostra que ele está ficando habilidoso, repito. O Luciano Huck, se tivesse uma boa assessoria, ou se fosse um político com um mínimo de tarimba, ele não teria escrito um artigo na Folha dizendo que ele não seria candidato a presidente. Ele diria na última entrevista do evento, teria um impacto muito maior, porque os 3 principais jornais, o Globo, a Folha e o Estado, repercutirem no dia seguinte o evento, e já no dia do evento eles cobriram intensivamente. Então, o Bolsonaro mostrou que ele está seriamente empenhado em fazer um movimento na direção do centro para conquistar uma faixa do eleitorado que ele ainda não tem. Ele tem, à direita, um eleitorado cativo que é de bom tamanho, né, como mostram os índices das pesquisas. E ele está fazendo esse movimento da mesma forma que o Lula tenta se movimentar da esquerda para o centro, antes que alguém ocupe esse espaço, que talvez seja o mais numeroso do eleitorado brasileiro. O Alckmin, no mesmo evento,
já começou a buscar o centro, o caminho do meio. É possível que a gente tenha um cenário desse, um candidato à esquerda, acredito que o Lula não será candidato. Agora, voltando à questão do Bolsonaro, ao anunciar o nome do Paulo Guedes, ele já se livrou de perguntas sobre como é que ele não entende de economia e tal. Agora ele já tem um economista liberal praticamente nomeado. Se ele for presidente, eu acho que o Paulo Guedes só não será ministro se não aceitar. Não tem motivos para não aceitar. E ele está adotando uma linha que nunca foi a dele. O liberalismo econômico não combina com a linha preferida dos militares, que é estatizante e tal. Eu gostei da entrevista por isso. Foi muito reveladora do momento que está vivendo um candidato que aparece ou em primeiro lugar ou em segundo nas pesquisas sobre o que pensa hoje o eleitorado. Sem dúvida nenhuma, Augusto. Eu tenho aqui pelo menos umas 10 perguntas que eu preparei na pauta do nosso programa para fazer para você. Mas antes, eu queria já começar a conversar com o pessoal que está nos assistindo e convidar você. Vem para cá, vem conversar com a gente. O Lúcio Silva está perguntando sobre o João Amoedo, do Partido Novo, e o Adriel acabou de falar sobre o Ciro Gomes. Então, como a gente faz o programa para vocês que estão nos assistindo, Augusto Nunes, por favor, o que você acha do Ciro e do Amoedo? O Ciro Gomes, por exemplo, não aceitou o convite para participar do evento. Vou emendar mais uma, hein, ó. A Sandra está falando do Álvaro Dias, então já são 3 perguntas numa só. O Ciro Gomes não aceitou o convite para participar do evento, o que mostra a inabilidade política dele, que é determinada pela incapacidade de conter os seus impulsos, né? Os seus surtos de mau humor. O Bolsonaro suavizou o estilo. O Ciro Gomes mantém a coisa do mesmo jeito. Eu não vejo como cresceu o espaço. Você acha exagero se eu dissesse que o Ciro Gomes morre pela boca? Acho. Não, que exagero? Acho perfeito, concordo inteiramente. Boca, né? Eu digo que o maior inimigo do Ciro Gomes é o Ciro Gomes. Lembra aquela clássica frase que lá atrás os mais antigos diziam, de dar corda para o enforcado, que ele se enforca? Exatamente. Um cara que numa campanha municipal disse que Fortaleza, cidade que ele havia governado anos antes, é um puteiro a céu aberto, essa frase marca a campanha inteira. Isso é inabilidade. Ou que diz a clássica frase também, quando perguntado no meio da campanha sobre o papel da esposa dele, você se lembra? Isso. Da atriz. Dormir com o candidato. Qual é o papel da sua esposa? Dormir comigo. Dormir comigo. Quer dizer, tem que fazer uma separação, que a fronteira que separa esses dois campos é muito nítida, entre franqueza e grossura. E candidato grosso não vai longe. Não vai longe. Não vejo muito espaço para o Ciro. Quanto ao João Amoedo, a campanha está em seu começo. Se ele tiver um bom desempenho, pode crescer sim. Ele é o candidato do Partido Novo. O eleitorado, a maioria dos eleitores está procurando candidatos novos. Depende do desempenho. Eu repito que a campanha mal começou. Mal começou. Vai correr muita água aí embaixo da ponte até outubro de 2018 e não tem nada definido até o momento. Em relação ao Álvaro Dias, penso eu que ele vai ter dificuldade em fazer um arranjo partidário que dê a ele tempo de televisão para disputar essa eleição. O que você acha? Exatamente, porque essa eleição você não vai poder fazer não vai poder fazer nenhuma coreografia milionária na televisão por falta de dinheiro e por falta de marqueteiro, que estão todos desmoralizados. Mas você vai ter que apresentar com clareza o seu programa. Como é que você vai fazer isso, Silvio, em 30 segundos? Não dá. Não dá. Exatamente, não dá. E eu continuo acompanhando aqui tudo que o pessoal está nos escrevendo. A Sandra está falando sobre a Angélica obrigar o Luciano Huck a desistir. Sandra, ele disse durante o evento Amarelas ao Vivo que a Angélica não teve nenhum papel nesse sentido, pelo contrário, ele usou a palavra parceira para dizer em relação à desistência, ao papel dela na desistência e, na verdade, ele fez questão, né, Augusto, de dizer que ele nunca tinha se declarado candidato. E mais, olha só, Silvio, sem sequer
ter anunciado oficialmente a candidatura, ele se viu sob um tiroteio, que é esse tiroteio selvagem da internet, e eu acho que ele ficou também um pouco surpreso e constatou o seguinte: ele podia não ganhar a eleição, né? Ele era uma incógnita, e poderia ter a imagem afetada, sendo que ele, é só vocês acompanharem o número de comerciais que ele faz. Ele e a Marília Gabriela são considerados pelas agências de publicidade, que fazem pesquisas para isso, os dois garotos propaganda, estou dizendo isso sem nenhum sentido pejorativo, com mais credibilidade do Brasil. Eles vivem aparecendo em comerciais. Ele corria o risco de, como o Brasil ainda é muito primitivo politicamente, perder a eleição e perder os contratos. Tá? E também ver chamuscada a imagem dele como um apresentador com imagem ótima. Então, esse tiroteio, esse radicalismo, precisa acabar, porque é uma minoria que faz um barulho tremendo na internet, é minoria. Então você pega a direita, daqui a pouco o Bolsonaro vai começar a ser criticado pelos radicais que acham que não pode nomear um liberal para o Ministério da Fazenda. E o Lula já é outra coisa, porque o Lula tem uma seita. Aliás, os radicais compõem a mesma seita, né? São gêmeos que se separaram ao nascer, mas que se sentar num botequim fica amigo, todo mundo, de direita e de esquerda, porque eles não admitem a divergência e nem o convívio dos contrários. Então eu acho que esse fla-flu precisa acabar, e é por isso que é importante ter um candidato de centro também, porque... Então vamos por aí. O Renan França está perguntando sobre a possibilidade do PSDB, o papel do PSDB nas eleições, a possibilidade do PSDB ganhar ou não as eleições. Vamos embarcar, então, o nosso papo para Geraldo Alckmin? Vamos. Também um dos 10 convidados a participar do evento Amarelas ao Vivo. Que foi muito bem. Foi muito mais bem, assertivo. foi entrevistado pela colunista Dora Kramer. Augusto, o Geraldo Alckmin, agora, não nesse sábado, no próximo, dia 9 de dezembro, deve ser eleito, aclamado, porque vai ser candidato único, ainda que o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, diga que vai concorrer, mas creio que não. Vai ser o presidente do PSDB. Vai. Arthur Vigílio, no caso, quer ser candidato à presidência pelo PSDB, presidente da República, né, para que fique claro, para que não pare dúvida sobre o que eu estou dizendo. Bom, uma vez Alckmin eleito presidente do PSDB, para mim está chancelada a candidatura dele à presidência da República. Acho que o João Dória recuou, né, da pretensão de disputar. E me parece que ele é o candidato de centro, talvez centro-direita. Que te parece? É o candidato de centro, né? Pode ser centro-direita, claro, mas ele vai buscar o eleitorado de centro-esquerda também. Você tem que sempre procurar ampliar com esses movimentos sempre delicados. Agora, eu acho que é ele o candidato, e eu gostei do desempenho dele no nosso evento aqui da Veja, Você achou Amarelas que ele ao Vivo. Porque o Geraldo Alckmin tem aquela pecha em cima dele, tanto que era chamado de chuchu, picolé de chuchu. Não tem carisma. Exatamente, falta de carisma. Carisma não... Um pouco sem sal. Carisma não se Você aprende achou que ele na está escola. um pouco mais assertivo? Eu achei. Eu tô com essa impressão. Eu achei. Eu Quando tô a Dora com a fez aquela impressão que ele está provocação... um pouco mais assertivo, talvez um... Ele aprendeu o seguinte: ele perdeu a eleição de 2006 mais do que o Lula ganhou, né? Tanto que quando a Dora falou, o senhor vai usar aquele colete da Petrobras? Não. O episódio clássico. Você lembra aquela jaqueta ridícula que ele usou, cheia de logos, né? Petrobras, o Lula todas as estatais. O acusou de querer privatizar a Petrobras, coisa que, se fosse consumada, teria salvado o Brasil do petrolão. Pena que não privatizaram. E o Alckmin, para neutralizar essas críticas, ele botou esse colete muito bem definido pelo Silvio. Ridículo. Resultado, ele teve menos votos no segundo turno que no primeiro. Um caso sem similar no mundo. Até porque a primeira aliança que ele fez foi com o Garotinho, hoje um dos presos do Rio. Então ele errou. Desta vez, ele sabe que, como disse um senador para a gente aqui numa conversa particular aqui do estúdio,
Recente. Eles não querem um candidato que deixe o outro, num debate, o adversário ajeitar o nó da gravata dele, coisa que aconteceu com o Lula e o Alckmin. Então, ele já começou falando no Ministério da Segurança Pública, definindo o que seria, que é uma maneira de combater o Bolsonaro, e ele disse o seguinte: partido não tem importância nenhuma. Ele disse que o PSDB perdeu a importância, porque o PSDB tinha 50 milhões de votos e hoje não tem nenhum. Ele disse isso e disse que o eleitorado vota no candidato e se define na reta final dos últimos dias. Então, ele não está confiando no PSDB, sabe que o partido não dá voto, olhe lá se não tirar. E espera que na campanha se mostre melhor que os outros. Agora, Augusto, aliás, antes de fazer mais uma colocação, mais uma pergunta para você, quero te chamar mais uma vez para conversar com a gente. Vem para cá, vem para o Estúdio Veja. Estou acompanhando tudo que você está escrevendo aqui pelo Facebook, nessa janelinha. Aliás, eu aqui. agradeço também essas perguntas. Eu acho ótimo conversar com os nossos Exatamente. Muita gente... telespectadores. Exatamente. E muita gente gostou do que você falou sobre o Ciro Gomes, viu? Está repercutindo. Augusto, o que eu ia te colocar é o seguinte. Até que ponto você acha que o PSDB vai enfrentar um custo Aécio? Custo Aécio médio É no ano grande. que vem? É grande. O PSDB Porque o ficou com a cara do Aécio. movimento que o partido está fazendo, de certa forma, é novo. O PSDB costuma ir até os 45 do segundo tempo, quando não, nos acréscimos do juiz, sem ter o candidato definido. Dessa vez aquela agiu briga diferente. interna horrível, e foi assim que perdeu todas as eleições. Mas agora está tentando fazer diferente. O movimento ali no xadrez tucano é Geraldo Alckmin, candidato, ponto. João Dória lá no dia 9 de dezembro dizendo São Paulo está Vai unido com apoiar. Alckmin, etc e tal. É uma novidade. Porém, tem aí um custo Aécio que também é uma novidade e não é uma novidade boa. Olha, Silvio, essa união se deu graças de novo ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que não deve favor nenhum a um partido que nunca defendeu o seu legado, que deixou o PT colar o estigma aí na testa o PT colou na testa do PSDB de herança maldita, quando foi uma herança bendita. Herança maldita é a que o PT deixou aí no colo do Alckmin, que foi seu parceiro. O Fernando Henrique fez esse movimento, ele tem pregado aí o descolamento do PSDB do governo Temer, tem pregado em vão, e eu, se fosse o Fernando Henrique, eu não faria mais nada, ele já cumpriu o seu papel, partido que se vire. Mas ele fez isso, só que é o seguinte, nós vimos também no evento a incapacidade, a impossibilidade de o Alckmin e também de o João Dória de dizerem o simples, o Aécio não é mais nada porque morreu politicamente em decorrência de pecados mortais que cometeu, são crimes. O PSDB não consegue demorou para se livrar de um presidente que é um caso de polícia hoje, o Aécio. E o Alckmin devia dizer, olha, todos falavam, precisa ser julgado, isso é conversa de PT. Só, não quero me misturar com esse cara, não. Ele tem que sair do partido. Se o PSDB conseguisse expulsar algum criminoso, e tirar os seus ministros do governo, e está fechada a questão, é para votar a favor da reforma da Previdência. Se ele fizesse isso, melhoraria um pouco. Enquanto não fizer isso, e 10 passos para o Aécio, vai ficar com cara de Aécio, sim. Por isso é que o próprio Alckmin reconhece que o partido não o ajuda. Foi isso que ele confessou. É fato. É fato. Bom, o Marco está perguntando sobre voto eletrônico, voto impresso. Bom, aí a gente recai naquele projeto que o Bolsonaro mesmo falou. Bom projeto. Falou durante o Amarelas ao Vivo sobre o voto impresso. Mas aí, Augusto, eu queria já dar um gás aqui, porque temos 20 minutos, papo bom, corre rápido, né? E mais bacana ainda é quando o pessoal participa com a gente. E vem conversar para cá. Bom, seguindo... muitos elogios a você, viu? O Lennon está dizendo que você é fera, Augusto. No único tema. Exatamente. Seguindo, Augusto, eu guardei aqui uma pergunta para fazer para você sobre o Rio de Janeiro. Tá. Ontem,
durante o Estúdio Veja, eu conversava com a Lilian Vitfib e eu usei o seguinte adjetivo, na minha opinião, para falar sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. É um escárnio. É um escárnio. É um horror. É um horror. É a falência do serviço público. É. O cidadão de bem não tem segurança, não tem saúde, não tem educação. É um absurdo. A situação fiscal praticamente irreversível, quase um caso de intervenção federal. Aliás, talvez até seja. Se o governo problema é o tivesse custo. dinheiro É e o credibilidade, dinheiro. Exatamente. já teria havido. Exatamente. Então eu queria que você fizesse aí uma análise sobre o Rio de Janeiro. Aliás, Vamos o Rio lá. de Janeiro, vamos lá, o Rio de Janeiro do senhor Sérgio Cabral. Vamos lá. O Rio de Janeiro do senhor Antônio Garotinho. O Rio de Janeiro do senhor Jorge Pisciani, do senhor Paulo Melo, todos presos, encarcerados. Do O Rio de Moreira Janeiro, Franco. Moreira Franco, esse não está preso ainda. Ainda. O Rio de Janeiro do Eduardo Cunha. Augusto, Do Pezão. passo a bola para você. Segue Olha aí. só, você usou a palavra perfeita, é escárnio. É um escárnio, é um absurdo. Está provado que no Rio de Janeiro se montou o mais sofisticado não, o mais abrangente esquema criminoso já existente, já criado desde a chegada do outro Cabral. O Sérgio Cabral conseguiu cooptar o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, todo o secretariado era composto por ladrões, raríssimas exceções, e o Judiciário, já começa a devassa do Judiciário. Com isso, não havia quem vigiasse as ações da quadrilha e não havia quem contivesse o assalto monumental a todos os cofres. Exatamente. Esse cara agora está na cadeia e uma devassa feita pelo Ministério Público do Rio, que gravou 10.000 horas com 16 câmeras durante um mês, constatou, entre outras coisas, que na ala onde fica a organização criminosa, o PCC, do Sérgio Cabral, que é o nosso Marcola de Benfica, é isso, pelo Adorei. vidaço. Adorei. Que ele Marcola de leva. Benfica. Ele veio o seguinte, Muito bom. ele está consumindo, são refeições de hotel 5 estrelas. Eu vou dar aqui alguns exemplos do que acompanha a refeição, não é prato principal. Ele só come agora um queijo de cabras francesas, que custa de 230 a 300 reais o quilo. O queijo francês, Baby Bell, se for essa a pronúncia. O outro é Saint-Paulin, que é embalado em bolinhas no valor de R$ 79 o quilo. Presunto português Primor, feito no Porto, R$ 225 reais o quilo. Pote de castanhas especiais do Pará, R$ 120 o quilo. A cela do chefão tem sanduicheira, aquecedor elétrico, aparelho para exercícios físicos, colchões confortáveis, lençóis brancos, muito mais brancos, e filtros de água. Eu me fixo no seguinte, uma procuradora do Ministério Público do Rio, ou promotora, disse o seguinte, tinha uma corda para fazer exercício físico. Crossfit. Isso, crossfit. E a gente tirou, porque isso é perigoso, porque eles podem matar alguém. Foi perfeito o comentário, porque ela não tem medo de suicídio, porque o criminoso, canalha e francamente criminoso, ele não se mata, não, mata os outros. Aí eu entendi por que tiraram o chefe do que corresponde ao Comando Vermelho, né, se o Sérgio Cabral é o PCC, que é o Garotinho. Ele estava lá, disse que corria risco de vida, agora eu vejo que faz sentido. Você não pode misturar organizações criminosas. Tiraram o Garotinho, melhor assim, porque senão ele podia morrer enforcado. É Muito isso. bem. O Joaquim Rodrigues de Oliveira Neto está brigando comigo, dizendo que eu desviei o assunto sobre o voto impresso. Não desviei não, Joaquim. A gente já falou sobre isso, foi assunto lá no Amarelas ao vivo, mas então, Augusto Nunes, comente o que você acha sobre o voto impresso. Eu sou cético quanto à implantação a curto prazo, como o próprio Bolsonaro mostrou na entrevista, mas é indispensável. Eu não posso aceitar um tipo de eleição em que você não possa conferir o que aconteceu. Não dá. Você acaba a eleição e diz, não, quero uma recontagem, não tem como. Então, é preciso, sim, você ter essa coisa impressa, você ter o papel que mostra o que aconteceu, porque se houver qualquer tipo de irregularidade, você anula aquilo. Agora, como é que se vai fazer? Pois se na Flórida, num país avançado, com papel, houve aquela tremenda confusão na época da eleição do
do Bush, a reeleição, imagine no Brasil, nos grotões do Brasil, você só com uma urna eletrônica, o que não corre de fraude numa eleições sem fiscal do partido adversário. É tão simples. Muito. Mas eu não acho que haja tempo para a adoção desse tipo de medida preventiva muito necessária, porque o nosso Supremo Tribunal Federal demora para fazer coisa boa quando faz. Muito bem. E por falar em tempo, infelizmente, o nosso tempo acabou. Foi um prazer, Augusto. Silvio. Como sempre, um prazer responder as perguntas aí do nosso pessoal. É muito bacana ter o pessoal participando com a gente aqui do Ótimo, Estúdio participem Veja, né? sempre. Para usar a expressão adotada agora há pouco, é a sala de estar de Veja. Sala a gente de quer estar. mesmo é que o pessoal converse com a gente. Então, Augusto, fica o meu abraço. Abração, muito obrigado. Silvio. Até a próxima. Semana que vem estamos junto de novo. Vamos nessa. E muito obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado por essa ótima audiência. Daqui a pouco tem o repeteco desse programa no site de veja.com e também no blog do Augusto Nunes. A gente se vê amanhã. Até mais.